Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Agora sim, você entrou numa questão que já foi objeto de muita discussão minha aqui do Felipe, também por a gente ter coberto por muito tempo ser objeto do nosso trabalho a mídia esportiva, né? E eu sempre me questionei, e eu queria te perguntar para a gente até poder discutir a esse respeito. Todo bom repórter será um bom comentarista? E todo bom comentarista necessariamente tem que ter sido bom repórter em algum momento da carreira? Ou dá para ter bons comentaristas que de repente não passaram pela reportagem ou se no fim do dia você sempre vai achar que isso falta para a pessoa chegar nesse cargo? Rodolfo, primeiro, muito do trabalho de comentarista é um trabalho de repórter. Porque você precisa apurar. Você precisa ter contato com as pessoas. Se um comentarista não conversa com gente do meio, cara, você já começa em desvantagem. Para entender como as ideias do Fernando Diniz, você precisa conversar com alguém, com ele ou com o entorno dele. Você precisa ter informações. Na ESPN, por exemplo, para analisar a Premier League, poxa, você precisa mergulhar ali e apurar sobre os jogadores, o que eles fazem, scout. Então é um processo de apuração que vem da base da reportagem. Mas eu entendo o seu ponto de, todo mundo precisa ter a mesma trajetória. Não, mas a reportagem, eu acredito que é a principal categoria de base do comentário. Não, eu acho até que a reportagem ela é subvalorizada no Brasil. Cara, geralmente todo mundo que passa pela reportagem, em algum momento acaba se tornando comentarista, porque você ganha uma bagagem, cara, que muita gente não tem bagagem de vivência com o treino, com os atletas, de conversar, de ter fonte. Cara, vou citar duas aqui, Ana Thaís Matos e a Renata Mendonça, companheiras do Globo Sport TV. Cara, são repórteres de mão cheia, que se tornaram comentaristas e analistas justamente por isso, porque conheciam, e ainda mais sendo mulheres, que você precisa se provar ainda mais. Todo dia. O que vai fazer um torcedor, ou até mesmo os chefes, os colegas, respeitarem uma mulher que ousa analisar futebol? Cara, o estofo que ela tem. Então, alguém vai questionar a trajetória da Ana Thaís ou da Renata? Não, elas passaram por muita coisa, elas têm um estofo, e por que muitas pessoas vão parar e escutar o que eu digo, mesmo para discordar, se eu não joguei bola, se eu não estive ali no meio, eu não chupei laranja com ninguém, mas ao entender, esse cara aqui, ele traz informação, ele consegue ali ter uma leitura, um feeling que até, às vezes, um ex-atleta, por estar tão imerso ali, por ser do meio, não consegue enxergar. Então, a reportagem que me deu isso. Então, Breiler Zé das Couves está comentando? Não, as pessoas... Não, passei pela... 5 anos de reportagem na Placar, tive matérias premiadas, fiz jornalismo investigativo. Cara, toda essa estrada hoje faz eu ser o comentarista que eu sou. Então, sendo um comentarista que tem uma visão de reportagem, a gente passa a influenciar a própria pauta, porque quando eu estou no programa, os editores também, eu já sei que o Breiler, se tiver um caso ali de violência no futebol, ele vai conseguir comentar com mais profundidade, porque ele fez várias matérias. Mas entendi, mas você está falando de programa de debate, mas necessariamente, e se for comentário de jogo, por exemplo? Porque eu acho que a questão do jogo, assim, muito sinceramente, eu concordo com você, eu acho que a reportagem é só brilhante e só melhora a visão de qualquer pessoa ter passado por isso. Mas eu conheço vários caras que foram brilhantes repórteres e caras que, inclusive, chefes de redação, tem uma história maravilhosa no jornalismo, e eu ligo a televisão, vejo o cara me matar vendo o cara comentando. E aí eu vejo outros caras que são novos, estão começando jornalismo, por exemplo. Vou citar um exemplo positivo, não gosto de citar exemplo negativo, mas um exemplo positivo, o Rafael Oliveira. Quando ele saiu da ESPN, de todos os nomes, ele saiu junto com o Juca, ele saiu junto com o João Carlos Albuquerque, com o Arnaldo, com o Tirone. O nome dele naquele dia era o nome que estava nos Trending Topics.
E ele não era não passou pela reportagem, ele foi sempre um comentarista. Não, e tem uma visão de jogo. O esporte interativo ele era produtor. E aí eu acho que a televisão como um todo leva muito em consideração o quão o cara foi bom repórter para dar a chance de comentarista e não como o cara é bom de visão de jogo. E aí isso é uma visão minha. Eu, quanto consumidor, um cara que nunca trabalhou em televisão na minha vida, vendo isso, me incomodo. Porque eu falo, porra, aquele moleque lá, ele não foi repórter. Mas enfim, tá vendo? Na cadeia alimentar que move a hierarquia do jornalismo esportivo, da televisão, etc., ele tá lá roendo o osso. E eu acho que seria interessante, ainda para esses caras, terem a reportagem junto, deveria ser fomentado, porque eu acho que só vai agregar o trabalho deles. Mas acho que não necessariamente uma coisa depende da outra. Não, então, o ideal, um comentarista perfeito, tem vários atributos. E há várias formas de ser comentarista, né? Claro. Tem o comentarista tático, tem o comentarista da opinião, Claro. o comentarista do debate. O ideal, cara que tem uma visão boa de jogo, um entendimento ali, sabe o que está acontecendo, consegue ter uma leitura rápida das coisas, e com alguém que traz informação, que tem Sem reportagem. Então, é difícil conciliar esse perfil também, porque, poxa, tem muita gente que não jogou bola mesmo, e às vezes faz falta você ter ali esse entendimento, a linguagem da bola, entender os movimentos do atleta, mesmo que tenha jogado em nível amador, é algo que alguns carecem. Mas o Rafael Oliveira, que é um puta cara, uma das referências que a gente tem, a base do trabalho dele é a reportagem. Cara, o Rafael Oliveira consegue fazer análises ampla de vários jogadores de diferentes nacionalidades que não são vistos porque ele apura. Sim, isso faz parte da reportagem. Pesquisa. E reportagem não é só descobrir um escândalo. Exatamente. É você saber usar a informação. Colher informações e reportar. E nesse aspecto eu concordo 100%. Tem muita gente que despeja uma caralhada de informação e você não entende nada, aquela coisa frenética. Então, e ao mesmo tempo, eu, aí falando como consumidor também, me irrita o cara que não tem informação, que não sabe ali por onde o cara passou, o estilo de jogo do atleta, por falta de apuração. Então eu vejo que é uma grande escola. E eu falo que a gente precisa ampliar esse olhar no jornalismo, porque o Juca, que veio aqui, Juca. Brilhante, nosso mestre. Ele... Talvez tenha sido ele que cunhou esse termo sobre a laifertização do jornalismo esportivo, mas que é levar tudo para o lado ali da brincadeira, da resenha. E, cara, o jornalismo é muito mais amplo. E o Thiago Leifert acabou levando, né, essa pecha, porque contribuiu muito para isso. E eu vejo muito pelo contato que eu tenho assim, em faculdades, conversando com estudantes, a ideia que eles têm nasceu muito dessa linguagem que o Thiago não criou. Ali, antes do Globo Esporte, a gente já tinha caras como o Tadeu Schmidt no Fantástico, já fazia ali aquela história de pedir música. O Antério e Amigão no Sport Center também já tinha ali uma linguagem mais leve. Uhum. Mas o que o Thiago Leifert fez na época do Globo Esporte foi matar a reportagem. Não, a alma do jornalismo, que é confrontar. Cara, incomodar. Se você é jornalista, por mais discreto que você seja, você vai incomodar. Você vai confrontar. Porque, cara, ainda mais falando de futebol. Se todo mundo concordar com você, você está perdido. Você está fazendo a coisa errada. Então, é o básico do jornalismo. E o Globo Esporte do Thiago Leifert, E, cara, eu tô falando... Era uma alegoria, né? E tô falando do Thiago Leifert porque... Eu acho ele um baita apresentador. Como apresentador... Um comunicador. Ele é um ótimo comunicador. Nossa, ele tem vocação para isso. Mas, para o jornalismo, ele prestou um desserviço. Porque... o Thiago Leifert foi na ESPN, tá? A gente gravou um Bola da Vez, cara, gente boa ali, foi super gentil com a gente. Mas falamos sobre isso também lá no Bola da Vez. Mas... O Globo Esporte dele não falava sobre escândalo de cartolagem, sobre escândalo na CBF, sobre roubo de dirigente em clubes, e, cara, coisas que são do dia a dia do futebol. Porque ele entende, isso
é um assunto muito chato, as pessoas querem assistir o futebol. Cara, e o Globo Esporte, historicamente, foi um espaço de jornalismo. Sempre foi, pô, a gente cresceu assistindo o Globo Esporte, para ver os gols ali, ainda mais na época pré-internet, era o principal que a gente tinha. Várias histórias do Eurico, eu lembro pelo Globo Esporte. Grandes matérias. Quando ele invadiu o campo para pegar o árbitro lá, o Paulo César, lembra disso aí? No Vasco e Bahia, acho que foi, não é? Sim. E assim, muita gente do meio critica o Thiago Leifert, e até na época do Bola da Vez ele falou, muita gente lá na Globo se incomodava com as mudanças que eu fiz ali. Mas, cara, não tem problema nenhum ser engraçadinho, ser leve, ter ali uma linguagem diferente. Pô, isso é do jogo. Pô, Antero e Amigão, sempre rachavam o bico ali, mas quando precisava criticar, quando precisava dar informação, quando precisava subir o tom, faziam, quando tinha reportagem investigativa. E, cara, no período do Thiago Leifert no Globo Esporte, nós não vimos uma matéria investigativa sobre a CBF. Só depois no FIFA Gate que as coisas foram estourar. Mas isso estava acontecendo. E o Globo Esporte, com todos os recursos que tem, de reportagem espalhada por todo o país, grandes repórteres, ficar só naquilo ali, do entretenimento, isso fez com que muita gente que consumia o Globo Esporte e o jornalismo dessa forma se influenciasse, porque a Globo tem a maior audiência, um alcance gigantesco, e na época do Thiago Leifert os índices de audiência aumentaram muito. Isso fez com que as pessoas tivessem essa ideia do jornalismo. Não, jornalismo é descontraído, é ali... Pegar carona com o Neymar. Trocar ideia com... trocar ideia com o jogador... E reconheço também, até nessa época, o Globo Esporte fazia grandes matérias de reportagens especiais sobre as finais, né? Até quando o Santos foi campeão com o Neymar, ali uma coisa meio documentária. Mas por que não ampliava esse espaço? Por que precisava ser ali o Thiago Leifert cortando o braço e não fazendo piada o tempo inteiro? Então, ele, com essa visão de entretenimento, acabou sendo o pai de uma escola que veio para, de certa forma, deturpar o que é o jornalismo. E aí eu não... Cara, de novo, nada contra a pessoa, como apresentador gigante, mas no jornalismo se criou essa linguagem que fez com que a nossa profissão passasse a ser vista de outra forma e, infelizmente, hoje é difícil dissociar. Ter novas gerações com uma pegada como a gente tinha no passado, de gente que entrava querendo ser pé na porta, querendo incomodar. Só para citar o Thiago, é bom a gente falar do que rolou. Não, sim, mas uma pergunta já ainda pegando esse gancho desse assunto, você acha que hoje as grandes empresas que fazem jornalismo, como a ESPN, por exemplo, elas estão dispostas a voltar ao que era antes, de fazer esse jornalismo mais investigativo, ou tá muito... O status está ali, é isso, é debate, vamos debater a rodada. A gente teve aqui com o Arnaldo, momento, não vai mudar isso, como que você... O Arnaldo, que esteve aqui com a gente, na verdade não aqui, lá no antigo Pinheiros, né? E ele foi diretor de programação da ESPN. Arnaldo é o grande responsável. E ele falou, cara, que assim, ele... Quando mexeu na audiência... Cara, a ESPN naquele momento não tinha os melhores eventos, só ficou com a Premier League, perdeu os principais eventos, era uma época de transição e não sei o quê, e para eu manter a audiência, eu criei essa coisa de estar ao vivo o tempo todo, de ter vários programas, debate, visando a audiência e a questão econômica no canal, né? No caso do Thiago, eu concordo com gênero, número e grau, com o que você falou, e minha opinião não tem nada de diferente, só que também fico pensando do ponto de vista de televisão aberta, ele conta a história de que o Globo Esporte estava em baixa na audiência. É um case de sucesso de levantar a audiência de um programa. E aí no fim do dia, a gente como país capitalista tem que acabar discutindo, né? As questões do quanto a questão econômica vai acabar interferindo no próprio conteúdo, né? Claro. Tipo... O que você acha que dá mais audiência hoje? Um debate da rodada ou uma matéria super foda que vai deflagrar um esquema em algum clube da Série C? Eu acho que tem espaço para os dois, mas no fim do dia eu acho que a própria programação na televisão fechada meio que mostra um pouco disso, não? Então. Cara, todo mundo que fez jornalismo, pelo menos da minha geração,
em algum momento teve aquela utopia de mudar o mundo. Vou fazer algo com certeza. Para gerar um impacto na sociedade. Pra, cara, mudar ali alguma... Pô, eu vou... Mexer no preço do dólar. E, cara, é romântico, é bonito isso, mas ao mesmo tempo tem um fundo de verdade. É o que mantém a gente fazendo o que a gente faz. Porque se a gente não tivesse essa utopia, quem é jornalista, cara, a gente ia buscar outra profissão, a gente ia ser economista, qualquer outra coisa que daria muito mais dinheiro. Mas, e dentro dessa utopia, a nossa missão, nós que conseguimos chegar e ocupar um espaço relevante, pô, na ESPN, no Sport TV, na Globo, na Band, cara, nós temos a obrigação de defender espaços jornalísticos. Quase uma trincheira. Nós temos essa obrigação. Pô, na ESPN ainda mais. ESPN é a escola do Trajano, do Juca. Pô, a gente tem algo a defender. Por mais que tenha mudado essa... Pô, eu não peguei a ESPN do Trajano. Cheguei em 2014, 2015. O Trajano, já era o Palomino lá. O Trajano era comentarista ainda, participava do Linha de Passe, mas já estava nessa transição. Mas eu entendo, e pô, o Arnaldo tem total razão, por que as pessoas assistem um programa hoje na TV? Cara, você precisa ter algo muito dinâmico e as coisas acontecendo, porque senão eu vou deixar para assistir depois, que nem muita gente vai assistir a gente aqui depois. 3, 4 dias depois. Sim. Então a internet mudou a lógica da TV e eu entendo que hoje existe a necessidade de ser ao vivo, existe a necessidade de ter coisas mais quentes, mas isso não mata a reportagem. Então, na ESPN, por exemplo, a gente está vivendo uma fase em que a reportagem é valorizada. Pô, os repórteres têm preferência, até mesmo em programas de debate, no 360 de manhã, pô, todo programa tem entrada de repórter, vivo, né? Dando informação. O Sport Center ainda continua fazendo muita reportagem. Eu, por exemplo, no ano passado, fiz uma reportagem especial para o Sport Center sobre elitização e exclusão de pessoas negras do futebol. Cara, uma matéria de 10 minutos. Hoje, então, estamos lutando e defendendo esse espaço cada vez mais raro, cada vez mais difícil da reportagem. E, pô, e brigando por ele. Pô, às vezes você precisa ali negociar com o editor. Cara, tem essa matéria, mas vale a pena, a gente vai fazer bem feito. E então, a nossa obrigação como jornalista é essa. Então, a partir do momento em que nós, como jornalistas, remamos contra a maré da nossa própria utopia, do que nos fez ser jornalistas, cara, é melhor largar. Você vai fazer outra coisa, vai fazer entretenimento. E o que eu falo para os estudantes de jornalismo? Pô, para fazer resenha, para fazer gracinha, você não perde seu tempo na faculdade, amigo. Vai direto. Eu já cria um perfil no Instagram, já vai e faz o que você tem de fazer. Se você for talentoso, você não precisa passar um martírio de 4 anos na faculdade. Agora, se você fez jornalismo, cara, você pode e deve ter isso como princípio. Defender espaços para reportagem. E no fundo, cara, você está defendendo uma valorização do esporte. Porque, cara, desvendando um escândalo num clube, você faz com que o futebol seja melhor. O Cruzeiro precisou passar por isso tudo e hoje está numa final de Sul-Americana, graças ao jornalismo também, que ajudou a revelar todos aqueles escândalos. O Vasco, a mesma coisa. Então, o jornalismo tem esse papel de ajudar a elucidar questões que vão muito além do campo-bola. Então, se o cara quer ser jornalista e ele quer ficar só no campo-bola, também não vai resolver, porque tem muita coisa que o jogo não explica. Tem muita coisa. Poxa, como que você vai explicar, por exemplo, o que aconteceu com o Vasco? O Vasco foi muito além do campo-bola. Muito além. Problema estrutural, problema que vem desde a época do Eurico, dinamite, más gestões. Então, se a gente ficar ali, o Vasco tá nessa situação porque o Valdir Papel foi expulso na final contra o Flamengo em 2005. Tem torcedor que acha isso. 2006, na verdade. Tudo. O Thiago Ribeiro mudou todo... Você falou isso lá no box. Defendo isso até a minha morte, filho. Falou isso lá. Mas é brincadeira, assim, mas o Palmeiras só é o que é hoje por causa do Thiago Ribeiro. Beleza. O Corinthians só é o que é hoje por causa do Diego Souza naquela bola. Exatamente. Concordo, continuo concordando. Opinião de bar, isso aí.